Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o podcast da Conexão Britânica, onde a gente fala sobre assuntos polêmicos, assuntos interessantes, onde a gente dá opinião, onde eu ouço a opinião de vocês e hoje é bem o caso, tá? Hoje a gente vai falar uma coisa que é engraçado, como eu escuto muito isso. Escuto no sentido até figurado, né? Leio comentários e vejo, né, nos atendimentos que a minha equipe faz, eu quero aprender o inglês britânico porque o sotaque é mais bonito, ou porque eu entendo melhor, ou porque é mais fácil de entender. Os motivos são inúmeros, mas aí eu vou colocar para você a pergunta que está aqui, eu vou pedir para você me responder. O sotaque britânico, ele ainda é tão importante assim para você? Sim ou não? Pausa o vídeo, coloca aqui embaixo, sim ou não e por quê? Tá? Para mim, tanto faz a tua resposta, de verdade, eu quero ouvir a opinião de vocês. Porque eu tenho a minha própria opinião e eu vou falar sobre ela já já. Mas eu gostaria de saber também da minha audiência o que vocês acham sobre isso. Vamos lá. Eu já vou considerar que você já colocou a tua opinião lá. E eu penso da seguinte forma. Sotaque. Vamos filosofar um pouquinho na palavra sotaque. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive uma aluna numa época, a Isabel. Isabel, se você vê isso, um beijo para você. A Isabel não é mais minha aluna, mas quando ela era minha aluna, a gente comentou sobre isso. E Isabel falou assim, não, eu prefiro chamar de dialeto. E por mais que linguisticamente dialeto seja algo um pouco mais profundo, dá para se entender como dialeto algumas coisas. Por quê? Quando se fala no sotaque britânico, eu estou falando do quê? Estou falando de Harry Potter? De butter? De coisas assim? Não. Não é isso. Isso, na verdade, são os estereótipos. Que é o que está no título, né? Isso é um estereótipo. E acredite, eu passei anos da minha vida trabalhando dentro de escola de inglês, onde eu era a única pessoa que utilizava o inglês britânico. E sempre tinha uma piadinha saudável com a forma que eu falava. Inclusive ouvindo de pessoas de cargos de liderança de que eu deveria mudar minha forma de falar, porque ali era ensinado o inglês americano. E eu acho que a primeira vez que eu vou tornar isso público, tá? Eu dei absolutamente zero importância para isso. Porque, muito simples, inglês é um só. Inglês é um só. A gramática é a mesma para todo mundo. Não muda nada. Não muda nada. Nada. Não é como o português do Brasil e Portugal, que a gramática é diferente. Não é. Inglês britânico, americano, canadense, jamaicano, da Austrália, Nova Zelândia. Não importa. África do Sul. A gramática é a mesma. A gramática em inglês é super simples. Então o que a gente está falando é de formas diferentes de se falar a mesma coisa. Logo, dialeto. Então, vamos colocar assim, o dialeto britânico, ele é importante? Sobre um certo ponto de vista, não. Ponto de vista comercial, ele não é importante. Não é que ele seja necessário, sabe? Absoluto, não. Mas o dialeto, ele é muito mais do que simplesmente uma questão comercial. O dialeto, o sotaque, a forma de falar, o regionalismo, como você quiser chamar, ele é muito mais do que uma questão comercial. Ele é a identidade de um povo. E na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre a influência de um povo sobre outro, que é a influência do inglês americano em cima do britânico. E o que tem havido no Reino Unido com relação a isso. Mas eu já vou adiantar uma coisa. Por mais que haja uma influência do inglês americano no mundo, isso não é só Inglaterra, não estou falando só de Reino Unido, isso no mundo, a escala global, o sotaque original daqueles países, aí eu vou englobar todos os países que têm língua inglesa como primeira língua, todos mantêm o seu sotaque original. Você pode incluir expressões, você pode incluir regionalismos, você pode incluir certos aspectos gramaticais, coloquiais, mas o sotaque
permanece. Sotaque é como forma de falar, tá? E vou te dar um exemplo para embasar tudo isso. Eu já disse em alguns episódios para trás, de que eu não dou argumento sem... eu não coloco a minha posição sem argumentos. Eu sempre me volto para o português. Quando a gente usa esse tipo de argumentação, quando eu uso esse tipo de argumentação, eu sempre me volto para o português. Porque assim, nós moramos num país gigantesco. Pelo menos assim, caso pessoas não saibam, eu ainda vivo no Brasil. Tenho interesse de sair do Brasil, mas isso ainda não está acontecendo, tá? Ainda vivo no Brasil. Por questões de segurança, eu não revelo exatamente onde eu moro, tá? Mas algumas pessoas já sabem. Então, assim, nós moramos no Brasil. Onde eu moro tem um determinado sotaque, tá? Eu não vou dizer exatamente onde eu moro, mas eu moro no Distrito Federal. Ah, mas o Distrito Federal tem sotaque? Tem uma influência extremamente forte de Goiás, que sofre uma influência extremamente forte de Minas Gerais. Então a gente tem, vamos dizer assim, um sotaque mineiro meio que arraigado dentro do centro-oeste do Brasil, da parte leste do centro-oeste. Então Goiás e Distrito Federal. Então você encontra a gente aqui falando uai, você encontra trem, troço, coisa, negócio, sou, né? O R enrolado, das vezes de porta, né? Então, isso é sotaque. Ah, mas aí eu vou sair daqui, eu vou lá para o Nordeste. Nordeste, que recentemente eu descobri que eu tenho uma linha dentro da minha família nordestina muito forte. Muito forte. E principalmente Pernambuco, que era o estado, inclusive, do meu pai, né? Meu pai era pernambucano, minha mãe era fluminense, que é o carioca do interior, né? Mas meu pai era um pernambucano criado em Porto Alegre que se radicou no Rio de Janeiro. Isso é papo para outro dia. Mas eu tenho uma linha muito forte familiar em Pernambuco, em diversas cidades, não só no Recife, mas em diversas cidades. Então, o Nordeste você já tem aquela outra forma diferente de falar. E se pegarmos só apenas o Nordeste, você tem cada estado com a sua forma peculiar de falar. Norte do Brasil tem a sua forma de falar, o Pantanal, a parte mais oeste do centro-oeste, você tem a sua forma de falar. No sudeste do Brasil você tem sotaque mineiro, que ele é inconfundível. O Espírito Santo, que se alguém puder me explicar o que é o sotaque do Espírito Santo, eu adoraria entender. Se ele é um carioca misturado com baiano, se ele é alguma coisa diferente. Por favor. Você tem o carioca, que é o carioca da gema, tem o carioca do interior, você tem o paulista. O paulista é do estado, o paulistano é da capital, só a capital tem 3, 4 sotaques diferentes e vai se espalhando por dentro do estado, que tem vários outros. Sul do Brasil, Paraná tem um, Santa Catarina tem outro, Rio Grande do Sul tem outros. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma diversidade de sotaques enorme dentro do Brasil. Algum deles deixa de ser importante para qualquer coisa? Ah, eu não vou fazer negócios com aquele cara porque ele tem um sotaque do Mato Grosso. Ah, não, mas essa empresa só faz sotaque, só faz negócio, só fecha negócio com quem tem sotaque da Bahia. Ou não, carioca aqui não. A gente não faz isso. Então, por que o sotaque britânico deixaria de ser importante para qualquer coisa? Quando eu disse anteriormente que talvez, pensando sobre uma certa ótica, ele deixaria de ser importante por uma questão comercial, é muito mais por uma questão de preferência de fala, de pessoas não nativas do inglês, tá? Aí pensando sobre o ponto de vista de quem não tem inglês como primeira língua. Se utiliza muito, mas muito mais o inglês americano, e aqui no Brasil não é diferente. Quantos de vocês já pensaram de que o inglês americano seria mais fácil porque ele está em todo lugar? Eu vou dizer para vocês assim, numa boa, verdadeiramente, que o meu inglês hoje britânico, mas eu aprendi o inglês americano. Por quê? Porque era o que eu tinha. Mas eu achei o inglês britânico muito mais legal, muito mais bonito. Aí é uma opinião pessoal minha. Achei ele muito mais bonito, eu acho ele muito mais bonito. Ele dá muito mais trabalho para articular as palavras. Isso é que as pessoas não entendem muito. Ai, é lindo o sotaque britânico e tal. Ele dá muito mais trabalho para articular as palavras, falando britânico, padrão, certinho, BBC. Mas aí quando você entra dentro dos meandros, né, da língua, você vai entender que existe o Posh English, que é aquele inglês da família real. Você pode ver perfeitamente na série The Crown como é que funciona, né? Você tem o inglês Cockney,
que é um dos sotaques londrinos. Você quer ver um Cockney? Não é um Cockney real, até porque é bem fake aquilo que ele faz, mas assiste o Mary Poppins original. O Bert, personagem icônico do Dick Van Dyke, Dick Van Dyke americano, ele teve de aprender a fazer um sotaque Cockney, né? Que já é completamente diferente, por exemplo, do inglês que eu ensino aqui, que é o inglês britânico padrão. O inglês da BBC. É o inglês que fala Harry Potter, que fala butter, water, and so on. É isso que eu prefiro usar. Aí a gente vai para o Scottish. Scottish, você tem o escocês de Edinburgh, da capital, você tem o inglês de Glasgow, né? Que é um inglês difícil. Eu não vou dizer difícil, ele é diferente. Porque eles articulam as letras de forma diferente. Aí você vê um pouquinho mais para baixo, você tem Blackpool, Manchester, Liverpool. Liverpool tem um sotaque próprio, que é o Scouser, que tem articulações completamente diferentes. Completamente. Você tem o inglês de Newcastle, você tem o de Birmingham. Série Peaky Blinders está aí, que não deixa a gente muito longe disso, o sotaque de Birmingham. Então, cada região de York, Sussex, Essex. Isso eu estou falando só de Reino Unido, fora Wales, né? Falando só de Inglaterra, fora Wales. Tem o Welsh, que é outro sotaque também bem interessante, e Irlanda do Norte, que a influência não é britânica, é irlandesa. A influência irlandesa é americana, não é britânica. Então, assim, essa coisa de mas o britânico não é mais tão importante quanto o americano. Bobagem. Bobagem. Isso está só na tua cabeça. Só na tua cabeça. E só você acha isso. Tudo bem, só você não. Deve ter uma meia dúzia de... Como dizia meu pai, uma meia dúzia de 3 ou 4 que pensa como você e suporta a tua decisão, né? E como eu particularmente gosto de dizer, para a alegria de uns, tristeza de outros, indiferença da maioria. Ou seja, algumas pessoas vão ser contra, outras serão a favor, mas a maioria não vai dar a mínima para isso. Como geralmente é. Então, assim, minha opinião. O sotaque britânico ainda é importante? Sim. Culturalmente falando, com certeza. Porque ele não está se perdendo. Não está se perdendo. Basta ir a Londres, basta ir ao interior da Inglaterra. Você vai a Londres, você escuta de tudo. Mas quer conhecer a Inglaterra? Vá para o interior. Não fala interior Manchester, fala interior. Vai a Cambridge. Vai a Oxford. Vai para York. Para Yorkshire, no caso, que é a cidade. Né? Southampton. Vai para outras cidades. Cidades ainda menores. Eu trouxe aqui no canal, quando eu viajei para lá, eu trouxe algumas cidades pequenas, e você vê as pessoas falando com esse sotaque britânico, padrão, tudo. Ou seja, não se perdeu, ainda é importante culturalmente, a identidade deste povo. Então, sim, o sotaque britânico ele é importante. O dialeto britânico é importante. Em todas as suas variações, ele é importante. Tá? Agora, para a gente encerrar, eu vou falar de uma coisa bem rapidinho, que é a questão de preconceito. A gente falou de estereótipo, né? Que geralmente tem essas brincadeirinhas saudáveis, de fazer aquela piadinha, né? Você é aquele cara que fala water, Harry Potter. Só que aí quando você começa a falar legal, a pessoa não entende o que você está dizendo, justamente porque ela acha que é só aquilo, né? E fora o preconceito. Já vivi isso? Já. De forma bem velada, mas já. No caso, o aluno fingir que não estava me entendendo porque eu usava sotaque britânico. Até que o resto da turma falou, dá para parar de ser babaca? Porque, né, você costuma entender direitinho o que as pessoas falam. Acontece. Mas em geral existe preconceito contra o sotaque britânico? Não que eu saiba. Eu posso estar redondamente enganado. Se você tiver informação privilegiada aí diferente da minha, me fala, porque eu particularmente eu não vejo um preconceito forte contra isso, não vejo. Então, resumindo, o dialeto britânico, o sotaque britânico, como você quiser chamar, ele é importante sim. Existem aquelas pessoas que usam esse estereótipo britânico e tal, sim. Geralmente elas não sabem do que elas estão falando. Como toda pessoa que estereotipa a outra. E preconceito? Se existe, honestamente, eu não dou a mínima, porque eu geralmente não dou a mínima para preconceito. Certo? Então aproveita esse espaço e conta a tua opinião aqui. Pode botar textão, não tem problema não. As melhores opiniões eu vou trazer para cá. Quem sabe eu trago uma parte 2
Ou um vídeo do Britcast só respondendo as opiniões de vocês, só lendo as opiniões de vocês. Eu ia achar muito legal fazer isso, tá? Então, mas para isso eu preciso das opiniões de vocês. Beleza? Gente, esse foi o Britcast. Eu espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa um like, compartilha, se inscreve no canal caso não seja inscrito, tá? Só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil, além do Britcast, que é o nosso podcast do Conexão Britânica. Valeu? Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo episódio ou em qualquer outro vídeo aqui do canal. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.